Esta conversa foi gravada no Chefs Agency Studio, um espaço multidisciplinar em Belém, disponível para jantares, formações, workshops e eventos. Obrigada por se juntarem a nós neste projeto e permitirem que gravemos num espaço tão giro. Quando Nini era criança, o pai, atormentado por um transtorno obsessivo, matou-lhe a mãe e suicidou-se. Ou, como a mulher em que Nini se tornou viria a aprender, morreu de suicídio. Escrevi este romance inspirado num único acontecimento real da minha vida, a morte dos meus pais. É um romance que mergulha na vida de uma criança que cresce num ambiente preconceituoso e violento e no esforço que faz para compreender e superar ao longo da vida. Este livro pretende sobretudo alertar para as consequências da falta de saúde mental. Está à venda online ou em qualquer livraria. Espero que gostem. Olá a todos, espero que estejam bem e que estejam a ter uma ótima semana. Obrigada por continuarem desse lado. Hoje tenho uma convidada muito especial. Não vou conseguir resumir tudo o que vamos conversar agora, porque são vários subtemas dentro aqui de um tema principal que é sofrer de PHDA e todo o processo que exige até chegar a um diagnóstico e depois também o caminho que se tem que fazer. Mas até chegarmos a isto, muita conversa vai existir, porque a Vera Neto, que está comigo hoje, também tem muita história, tem muitos momentos para partilhar e vai ser certamente uma inspiração e muito colo a cada um de vocês. Obrigada. Obrigada eu. Mesmo de coração por estares aqui, vamos cruzando no paddle, na Power Clinic, onde também estás, e convido todos a verem, da Carolina, de quem também gosto muito. Uma clínica que cuida de nós em várias vertentes, e também tu, enquanto enfermeira, com o teu projeto de enfermeira, Vera, também fazes pequenos, grandes milagres sempre que ajudas os bebés e as mães. Não, é verdade, porque já lá vamos, mas são alturas muito importantes e que mexem muito Certo. com toda a família e com toda a logística, e ter uma enfermeira, Vera, é espetacular, por isso obrigada. Obrigada eu. Vamos começar então Vamos a isso. pela infância, porque já ouvi dizer que foste a bebé. Verdade. De três irmãs, com uma grande diferença. Como é que foi, Vera, ser a bebé? Foi muito bom. Fui muito mimada sempre, mas no bom sentido. Portanto, nós somos 3 raparigas e eu faço 7 anos de diferença da minha irmã do meio e 9 anos da mais velha, e portanto era literalmente o bebé, não é? Eu fui fora de horas. Fora de horas, não fui planeada, fui uma surpresa. E pronto, e uma boa surpresa, acho eu, mas foi bom, tinha muita atenção, segundo ouço contar, usava bem o meu papel de irmã mais nova, principalmente com a minha irmã do meio, a Rita, que às vezes fazia assim uns dramas, fingia que ela me batia e tal, depois chorava, depois iam reclamar com ela, enfim, usei bem o meu papel de irmã mais nova. Ainda hoje e até hoje sou a bonequinha para a minha mãe, sempre, portanto eu continuo a ser o bebé, na verdade. E acho que é um bocado difícil, principalmente para a minha mãe, encarar que eu sou uma pessoa adulta, independente, e ainda me continua às vezes a tratar como um bebé, mas sempre no bom sentido, não é? De ter sempre muita atenção, muito cuidada, muito bem acompanhada, e foi ótimo. E isso ao mesmo tempo foi trazendo algum desejo de liberdade, de já não sou bebé. Sim, bastante, em muitos sentidos. Eu acho que em muitas fases da minha vida eu senti isso, senti que alguma necessidade de afirmação e principalmente porque somos 3 raparigas, portanto era muito fácil eu balizar-me pelas minhas irmãs e pela minha mãe, que é uma coisa boa, mas que ao mesmo tempo já houve fase em que eu senti, será que eu gosto disto porque gosto mesmo disto, ou é só porque as minhas irmãs e a minha mãe gostam disto, e se calhar não é? Se eu não tivesse só irmãs, ou se calhar era diferente e gostava de outras coisas, ou será que eu digo que não gosto disto só porque ninguém lá em casa gosta, mas se calhar eu até gosto. Pronto, e acho que fui sentindo alguma liberdade, sim, de afirmação, diria. A minha mãe dizia sempre que eu era muito respondona e provavelmente tem a ver com isso. Apesar de ser uma criança que eu sempre tive necessidade de me portar bem, porque a imagem que as outras pessoas tinham de mim era muito importante para mim, ou seja,
era super importante a validação dos adultos, era super importante os adultos, eu saber que os adultos me achavam querido ou que me achavam que eu me portava bem e, portanto, tinha vergonha de me portar mal. Era assim um bocado chatinha em criança, chatinha nesse sentido de falta de graça, ou seja, muitas vezes eu tinha inveja das minhas amigas que divertiam-se muito mais do que eu, porque portavam-se muito pior que eu, não é? E é chato a pessoa ter que se portar bem sempre. E eu fazia isso, tinha vergonha de me portar mal, tinha vergonha das pessoas acharem que eu era mal comportada, ou de ficar mal, talvez as pessoas já não gostarem de mim, ou uma coisa assim. Depois mais tarde, agora percebo porquê. Mas pronto, mas já me perdi, lá está. E quando te portavas na tua cabeça mal, isso era um peso? Era um peso enorme. Ainda hoje é um peso enorme. Eu falhar é um peso enorme. Eu achar que não tive a altura, que falhei a alguém ou que não fiz aquilo que devia ter feito é um peso enorme. Mas é um peso mesmo grande que me tira mesmo fico mesmo fisicamente mal disposta. E em criança, onde é que é essa falha? Onde é que é esse erro? Onde é que sentias que falhavas? Sei lá. Porque não te escolhiam para fazer parte da equipa, porque não? Nem é isso, era porque, lá está, ou falhava porque me portava mal, ou porque não fazia aquilo porque era teimosa, ou porque a minha mãe dizia para não fazer uma coisa eu fazia, ou imagina, já mais tarde, quando começámos a sair à noite, eu nunca menti aos meus pais, nunca. Amigas minhas que mentiam a todos os dias direito, diziam vou dormir a casa desta, daquela, olha, hoje vou dormir, Vera, hoje se alguém perguntava vou dormir a tua casa. E eu só isso já me deixava nervosa. Porque eu dizia, mas não me metam nisso, tipo, não, eu não quero mentir. Porque eu só pensava assim, se eu digo à minha mãe que estou num sítio e me acontece alguma coisa, sempre com esta, se me acontece alguma coisa e eu estou e a minha mãe percebe que eu estava noutro sítio, a minha mãe nunca mais confia em mim. E isto, mais do que a consequência a minha mãe nunca mais confia em mim, por isso eu nunca mais saio à noite, não era isso, a minha mãe nunca mais confia em mim, é a pior coisa que me pode acontecer. A minha mãe perder esta ideia de que eu sou confiável era a pior coisa que me podia acontecer, porque eu nunca mentia. Claro, comecei a sair mais tarde com as minhas amigas, e houve assim algumas coisas e toda a vida eu vivi lá em casa. Eu dizia, as minhas amigas já saem à noite. E minha mãe, se tu não queres saber o que é que se passa na casa de outras pessoas, passa-se na casa de outras pessoas. Em minha casa ainda é cedo para ir sair à noite. Pronto, eu lá ficava, não mentia nunca. Mas pronto, ou seja, era um bocado nisto, não é? Eu não queria falhar aos olhos das outras pessoas. E eras também pequenina de Era tamanho. pequenina de tamanho também. Também não é que agora seja enorme. Do alto do meu 1,60 m, que é 1,60 m conquistado com muito esforço. Porque tive que fazer um tratamento para crescer, portanto, chegou a uma altura, a minha irmã mais velha também era pequenina, nenhuma de nós é especialmente alta, e eu lembro que na altura a minha mãe, quando levou a minha irmã mais velha a um endocrinologista, porque o pediatra, nós tínhamos um pediatra que aqui em Lisboa, metade de Lisboa tinha este pediatra, que era o Dr. Cordeiro Ferreira, e ele, às tantas, mandou a minha irmã para um endocrinologista, só que a minha irmã já não ia a tempo de fazer tratamento, porque aquilo tem que ser até se menstruar pela primeira vez e a minha irmã já tinha passado essa fase. E a minha mãe, percebendo que eu também era pequenina, o Cordeiro Ferreira também disse logo, leve já a Vera. Pronto, a Rita escapou, provavelmente é a mais alta das três, nunca reparei. Pronto, e então eu tinha 11 anos, e na altura tinha um atraso, tive que fazer uma data de exames chatos até na altura, tipo, tinha que ficar internada para fazer uns testes de glicose, sei lá, umas coisas, não interessa agora. E lembro-me que tinha um atraso na idade óssea de 2 anos, ou seja, eu tinha 11, mas os meus ossos correspondiam a uma criança de 9. E então ele sugeriu fazer tratamento com uma hormona do crescimento, que na altura era um tratamento completamente experimental. Pronto. E implicava dar uma injeção todos os dias na barriga, com a hormona do crescimento, e foi durante 3 anos, se não me engano. As datas para mim são sempre difíceis, o esperado, etc. Portanto, 3 anos. E portanto, durante 3 anos eu tinha que dar uma injeção todos os dias. Pronto, e depois até era engraçado, eu na altura estava nas escravas, no colégio, e era engraçado que às tantas eu ia à consulta e dizia, cresci 2 centímetros, era tudo, Vera cresceu 2 centímetros. E dar as injeções foi um processo fácil? Na altura, quando aprendi, não foi o mais fácil, mas eu aprendi sempre eu a dar, a mim própria. A minha mãe também aprendeu a dar-me se fosse preciso, mas preferia não ter que o fazer, e eu já tinha idade suficiente para aprender a dar a mim própria. Portanto, eu dava na barriga, já sabia, portanto, ao princípio era mesmo com seringa, eu tinha que tirar, e depois a dada altura passou a ser uma caneta, como os diabéticos têm, em que eu marcava a dose e aquilo, eu carregava no botão e aquilo dava, saía, fazia a dose toda, pronto. E eu, depois, o problema era que eu tinha, cada vez que ia dormir fora, tinha que levar as injeções comigo, não é? E levar as injeções comigo era sempre um pavor, porque eu deixava sempre, aquilo tinha de estar no frigorífico, portanto eu levava uma lancheirinha com as injeções e punha no frigorífico de alguém, onde tivesse.
E claro que invariavelmente deixava sempre em todo lado, e lá tinham que ir os meus pais, atrás de quilómetros, buscar as injeções, lá está a ver, enfim. Foste ouvindo muitas vezes, só não perde Só a não perde cabeça a porque cabeça, está está agarrado ao agarrado ao pescoço. corpo, esta miúda tem a cabeça na lua, está na estação a ver passar comboios, a vida toda. Isso gostava? Uh, gostava porque isto vai ficando intrínseco, ou seja, as pessoas não dizem por mal, e é verdade, e era verdade, é porque eu neste momento, eu tenho 3 filhos e portanto um deles nós temos a certeza que também tem, que isto é uma coisa altamente genética, a PHDA, portanto a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, tem uma componente genética de cerca de 80%, portanto normalmente está na família, e é um desespero. Lidar com uma criança assim é de facto difícil, porque eu sei, porque vivi isso com o meu filho, e mesmo sabendo e tendo essa consciência, que os meus pais nunca tinham, nunca tiveram, nem sabiam o que era sequer, mesmo tendo a consciência é difícil lidar, porque é difícil a pessoa ter que dizer 40 vezes a mesma coisa e a outra pessoa do outro lado não está a ouvir. Chamarem-me 20 vezes e eu não estar a ouvir porque estou focada a ver televisão, porque quando estou focada numa coisa que me interessa só vejo aquilo e afunilo para ali, mas também se for uma coisa que não me interessa estou completamente noutra. E é difícil isto, não é? Cansativo. Eu acho. E isso depois na escola, mais velha, quando já estou a falar de secundário, exames nacionais, quando já supostamente é preciso uma determinada Sim, concentração, muito mais esforço para conseguires as mais coisas. esforço, sim. Muito mais esforço. Eu sempre senti que tinha amigas muito inteligentes. Porque em comparação comigo, ou seja, o que é que eu sentia? Nós estudávamos todos juntos, né? Estudávamos todos juntos no liceu, sei lá, íamos para a Católica estudar à noite e não sei o que, aquelas coisas a dada altura, após exames, etc. E eu estudava às mesmas horas e depois não tinha de todas as mesmas notas. Eu não tinha más notas, no sentido em que eu nunca chumbei, sempre passei de ano, e tirando uma outra como é que se chama, disciplina, tipo matemática, que eu sempre fui péssima, sempre fui coxa desde a primária, por exemplo, põe-me a fazer uma conta de dividir, agora os meus filhos estão a aprender contas de dividir e eu não sei fazer. A mãe explica-me aqui, não sei, tenho que ir ver, tenho que ir ao ChatGPT, ensino a aprender a fazer contas de dividir, porque nunca soube, nunca integrei. E tudo que meta números para mim é muito difícil, porque é muito difícil de memorizar, porque não é automático. E já me perdi, mas relativamente ao estudo, portanto, eu sempre senti que me esforçava mais e que não tinha os mesmos resultados. E, portanto, eu sempre achei que era burra, que era eu que era burra. Mas literalmente, e as pessoas ficam reagem um bocado quando eu digo isto e dizem, ai, mas tu não és nada burra. E não é uma coisa que eu digo tipo para as pessoas dizerem, ai, coitada, ela acha que é burra. Não, é verdadeiramente está e continua a ser intrínseca em mim que eu sou limitada. Eu chegava a ter conversas comigo, mas já em adulta a dizer, eu pensava assim, eu não posso ser burra, porque as pessoas que são burras não sabem que são burras, não têm inteligência suficiente para perceber que são burras, que estão a ter uma limitação, que não estão a conseguir lá chegar, não chegam, e é-lhes indiferente, não é? Portanto, eu não posso ser completamente burra, mas então se eu não sou completamente burra, sou só um bocado burra, porque é que eu não consigo fazer isto? Porque é que eu não consigo, por exemplo, olhar para um calendário e perceber o que é que lá está escrito? Eu percebo, eu leio, mas não absorvo nada, não é? E portanto, quando era miúda, o que é que eu fazia? Eu escrevia, eu só sabia estudar a escrever, porque só o que eu escrevo é que eu memorizo. Vim depois a saber pelo meu psiquiatra que isso tem uma lógica, que é, nós quando aprendemos a ler, a leitura passa a ser automática para nós. E portanto, eu leio, mas não memorizo. Por exemplo, ler livros, eu nunca li muito, e eu gosto de ler e gosto dos livros. E sempre gostei imenso, e ia acumulando livros na mesa de cabeceira que nunca li. Os únicos livros que eu li, e que li relativamente rápido, foram os livros do Harry Potter, quando saíram. Porque era espetacular, e portanto era super entusiasmante, e eu varria aquilo, mas eram os únicos. Fora isso, chegar à vida adulta e perguntarem-me qual é o teu livro preferido, eu dizer o Harry Potter, porque na verdade foi a única série que eu li. Quer dizer, se isto não é uma pessoa ligeiramente limitada, então não sei. A cultura geral e tudo eu sempre achei que era muito limitada, porque lá está, porque isso implica a pessoa ler, a pessoa interessar-se. E eu, por exemplo, história e geografia, para mim, péssima. Porque isso é memorizar coisas, não é perceber. Eu sempre fui boa às ciências, porque em ciências basta perceber. Eu percebo a lógica das coisas, e percebendo a lógica das coisas para mim é fácil, já memorizei. Agora, se for decorar quem é que foram os reis de Portugal, o Dom Afonso Henriques, o Sancho não sei o quê, o Dom Dinis, não sei o que, isso já não...
não memorizo as tabuadas. Memorizava 2, 3, 4, quando começa a ser mais complicado já não sei. E portanto eu sempre tinha que ter sempre coisas, apontamentos, coisas para ir ver, e portanto isto sempre foi uma coisa que em mim sempre ficou intrínseca de eu esforço-me muito mais, ou seja, fico mais tempo ali a batalhar, para depois não ter tão bons resultados, ou eu esforço-me igual e sou eu que me espeto, não é? E isto o que vai acontecendo vai criando ansiedade, é por isso que a perturbação da ansiedade é uma das comorbilidades da PHDA, principalmente a PHDA não diagnosticada, não é? Porque é sempre eu saio de casa, eu verifico 20 vezes, não há uma vez que eu saio de casa que não vá ver se os bicos do forno do fogão estão todos desligados. Porque eu já saí com eles ligados, que é tão simples quanto isso, não é? Ou que eu não verifico 20 vezes se fechei o carro, ou se tranquei a porta de casa, porque já aconteceu deixar a porta aberta, ou mal fechada, ou o que for. E isto vem desde miúda, porque lá está, porque me esquecia das coisas, porque me trazia enganado, e o meu filho já me é igual, traz o casaco de um amigo, ou deixou o casaco não sei o quê, ou foi, não é? E isto vai entrando, e vai ficando, e tu memorizas que és avoada, que és desorganizada, que não te consegues organizar o tempo. Chego atrasada a todo lado, porque eu não tenho noção do tempo. Não tenho. Eu era capaz de ficar aqui a conversar contigo toda a noite. Porque Era bom. aqui se calhar não estou um bocado nervosa, mas ainda na tia fui jantar com 2 amigas minhas e às tantas uma delas diz: meninas, eu tenho que ir para casa, são 3 da manhã ou 2 da manhã. E eu ficava na boa até ver o sol nascer, porque eu não tenho noção do tempo. Quando eu estou a fazer uma coisa que eu gosto, eu não tenho noção. E portanto, é difícil, ou mesmo que seja uma coisa que eu não gosto, imaginam, eu tenho que estar aqui daqui a meia hora. Eu sei que demoro 20 minutos a cá chegar. Mas eu ainda tenho 10 minutos e nesses 10 minutos eu ainda tenho imenso tempo a fazer imensa coisa. E tenho o meu marido atrás de mim a dizer: Vera, sai de casa. Eu não, porque vou só estender a roupa. Ele: não vais ter tempo. Eu vou, são 5 minutos, tudo é 5 minutos. E não é, claro que invariavelmente eu chego atrasada. Pois quando não chego tenho imensa sorte e não está trânsito, mando-lhe uma mensagem de vez. Eu só não sei quanto tempo cheguei. Claro que fui a abrir. Claro que fui, não é? Sempre em stress. Em cima do acontecimento. Sempre em cima do acontecimento, sempre em stress. Sempre a correr atrás do prejuízo. E quando não estou, é porque já falhei alguma coisa. Não é? Porque depois falho imensas coisas. Falho responder a mensagens. Porquê? Porque abre a mensagem, um dos meus filhos chamou-me, pumba, já foi. E apagou da minha cabeça. Apaga completamente. Não é falta de vontade, é apagou. Não desapareceu. E passados uns dias lembro-me: será que eu respondi a esta pessoa? Vou lá, claro que não respondi. Não é? E isto é difícil de gerir, não é? E depois com a idade tem isto que é, muitas vezes as pessoas perguntam: mas eu, por exemplo, tenho várias coisas que olhando para trás, seja, agora tudo se justifica, não é? Mas que com o tempo foi piorando. E foi piorando porquê? Porque eu antes só tinha que me gerir a mim. E enquanto era só gerir-me a mim, está tudo ótimo. E depois porque eu escolhi uma profissão que é altamente prática e que tem um propósito enorme, um propósito de vida enorme, que é servir o outro, não é? E o servir o outro para mim é tudo. Eu sempre soube que queria ser enfermeira na vida, que é um privilégio gigante, não é? Eu nunca tive o problema de não saber o que é que queria ser. Eu queria ser enfermeira, não me lembro desde que idade, não é tipo aquele prodígio aos 3 anos que queria ser enfermeira. Não faço ideia com que idade é que foi, até porque é difícil lembrar-me das idades e portanto. Mas sempre quis ser enfermeira. Pronto, quando comecei a pensar no que é que queria fazer. E depois é engraçado que a minha avó paterna é enfermeira, a minha tia era enfermeira, a minha tia-avó era enfermeira, portanto, mas nem foi por exemplo, porque eu não tinha uma relação assim tão próxima com a minha avó paterna, porque é uma família enorme. O meu pai tem 15 irmãos e, portanto, uma família tão grande, não há uma proximidade tão grande assim, não é? Era um bocado, íamos todos para a quinta e aquilo era um bocado, os mais velhos ajudavam na cozinha e nós andávamos só a existir, não é? Pronto, nem tínhamos lugar à mesa, tinha uns tios e nós andávamos para ali, nem qualquer coisa. Perdi-me. Agora que tens uma família, Agora tenho uma família que é mais difícil. é muito mais difícil. E não é só isso, é a família e o tipo de trabalho. Porque imagina, quando eu trabalhava em hospital, é um trabalho muito bom porque a pessoa quando lá está completamente focada naquilo. E depois, e é diferente todos os dias. E é altamente entusiasmante porque é literalmente ajudar outras pessoas, é diferente. Quando trabalhei em cuidados intensivos, então, é mesmo super intenso e, portanto, eu trabalhava com recém-nascidos Em Londres. Em Londres, exato. E, portanto, a pessoa está mesmo, e eu estava mesmo ali focada, nem olhava para o telefone, só olhava nos intervalos, nem me lembrava.
nem tinha hipótese. Mas depois eu passo o turno, arrumei. Passei o turno, já não é da minha responsabilidade. Ia para casa leve e solta, desligada, o resto é vida cá fora, não é? Agora não. Agora eu trabalho por conta própria e não acaba, porque Vai as pessoas para mandam casa. mensagens, não é? As pessoas mandam mensagens, tudo é da minha responsabilidade, eu não passo o turno a ninguém, sou só eu. E por isso o pavor de falhar às pessoas, e não é o pavor de falhar às pessoas, eu acho sempre que eu tenho que estar para as pessoas. E as pessoas muitas vezes nem têm essa expectativa. Porque eu digo, mandem mensagem a qualquer hora. Porque eu sei que às vezes, eu também tenho 3 filhos, e sei que às vezes é quando a pessoa está acordada à noite que se lembra na mensagem. Não me chateia nada. Eu digo, quando eu puder eu respondo. Só que eu depois ter aquela disciplina de acordar às 6:30 da manhã e não abrir a mensagem que lá está, é uma coisa que eu só estou a aprender a conseguir fazer agora. Porque só que eu abria as mensagens, a horas é que não podia responder e depois nunca mais me lembrava, não é? E é cansativo isto, é muito cansativo, não é? Porque depois é o constante sensação de eu estou a falhar. Eu estou a falhar aqui, eu estou a falhar ali, depois onde é que O eu que vou é que falhar? É fazes em casa. para aliviar essa pressão constante? Até há bem pouco tempo não fazia nada. E portanto, quando fui diagnosticada, o ano passado, ouvi um episódio de um podcast que era sobre burnout em mulheres não diagnosticadas com PHDA. E comecei a ouvir, estava sozinha em casa. E comecei a ouvir e de repente começo a chorar, 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 porque ela diz, estas mulheres vivem exaustas, estão isto, nem se apercebem que estão exaustas, e quando começam, e eu comecei a identificar-me com aquilo, começo a chorar, mas a chorar descontrolada, de soluços. E o Henrique chega à casa e diz, está tudo bem, passa-se alguma coisa, está tudo bem? E eu, não, eu estou exausta. E estava completamente destruída de repente. E o Henrique diz, o que é que queres que eu faça? O que é que eu tenho a fazer? E eu disse, eu preciso de descansar. Eu preciso ir para a casa da minha irmã. A minha irmã Marta, a minha irmã mais velha, vive em Santo Estevão, uma casa com jardim, com tudo. E eu disse, eu preciso ir para a casa da minha irmã 2 ou 3 dias. Porque eu preciso de não ter ninguém a precisar de mim durante 2 ou 3 dias. E por isso, desculpa, eu estou desconcentrada e vou explicar porquê. É que o meu alarme está a tocar no meu telefone, ali ao fundo. Porque eu vivo de alarmes e eu não sei se vocês ouvem, mas eu ouço. Dá para ir desligar, dá para ir desligar. Estou para ir desligado. Sérgio, é que eu vivo de alarmes. Desculpa. Oi. Não, está para. Eu não estava ali, por acaso. Olha, vê os segundos. Sim, sim, que eu vou botar. Isso bem, eu dou aqui, ó. Oi, vai. Encontrei. Desculpem. Nisso. Eu estava a ouvir qualquer coisa, mas eu achei bem, se calhar alguém daqui do lado está a ouvir. Não é o meu alarme. Pronto. E eu depois não consigo abstrair. Pronto. Portanto, onde é que eu ia? Já vamos. Pronto, eu precisei disso. Eu preciso ir descansar, preciso ir para a casa da minha irmã e estar, preciso de ti. Estar 2 ou 3 dias em que eu sei que eles estão entregues contigo e que ninguém precisa de mim e que eu vou desligar e vou só dormir. Eu preciso dormir. Dormir, de chorar, de desligar, de processar. Porque o ter o diagnóstico foi por um lado um alívio e por outro lado um choque e por outro lado uma revolta enorme do o que é que podia ter sido a minha vida se efetivamente eu tivesse sido diagnosticada e medicada numa idade em que eu ia conseguir arranjar estratégias de uma forma completamente diferente. E portanto foi muita coisa para processar ali e eu estava verdadeiramente exausta porque é muito cansativo. A pessoa estar, e eu dizia ao Henrique, ao Henrique, meu marido, eu dizia, eu sinto que eu não estou a chegar a lado nenhum. Eu estou a correr para chegar a todo lado e eu sinto que não estou a chegar a lado nenhum. Estou a falhar aos meus filhos, estou a falhar às pessoas para quem eu estou a trabalhar porque não consigo acompanhar, estou-te a falhar a ti porque esqueço-me de coisas cá de casa, não sei o quê, pediste-me para ir ao supermercado, eu chego a casa, quando já estou a subir é que era suposto ir ao supermercado, nunca mais me lembrei. E portanto, eu estava estafada mesmo. Pronto, e fui. E ele disse claro que sim, não é a questão. E fui 2 ou 3 dias para a casa da minha irmã, que foi um amor, e acolheu-me, ela e o filho.
acolheram-me e disseram: Vera, não te preocupes com nada, nós tratamos tudo. E eu literalmente tive a dormir, a escrever e a ler. E li um livro em 2 dias, um livro pequenino, é certo, mas li um livro em 2 dias, porque já estava medicada. E foi incrível. Eu li e cheguei ao fim do livro e disse: pô, eu li um livro em 2 dias, eu não lia um livro num ano. E eu pensei: como é que eu vivi assim a vida toda? E antes de irmos já estavas medicada, Vera, como é que foi o processo de perceberes e de chegares ao diagnóstico? Porque nem sempre é linear. Exato. Portanto, o processo de chegar ao diagnóstico, eu basicamente nunca pensei, e eu tirei uma especialidade, eu sou enfermeira, depois tirei uma especialização em saúde infantil e pediatria. Pronto, tirei o mestrado com alguma dificuldade, mas tirei, a trabalhar. E portanto eu estudei perturbações de neurodesenvolvimento, sabia o que era perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, mas não se falava de tudo na minha formação como enfermeira, e eu acho que mesmo na comunidade médica não se fala, agora já se começa a falar mais. Mas a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção era vista como uma perturbação de desenvolvimento e só se ligava nas crianças. Não se falava em adultos com esta perturbação, e muito menos não diagnosticada, não é? Até eu ouvir um podcast, o podcast do Expresso Que Voz é Esta, de um episódio que era sobre a PHDA, e em que há uma senhora, custa-me um bocado dizer senhora, porque para mim é uma miúda, porque eu também estou lá quase, e não me vejo como uma senhora, de 40 anos, que dizia que foi diagnosticada aos 40 anos e ela começou a descrever tudo, como é que ela funcionava, como é que a cabeça dela funcionava, o que é que ela sentia, e ao princípio pensei: mas toda a gente, ela está a dizer isto, mas isto é toda a gente. E ela continua, e eu: se calhar isto não é toda a gente, se calhar eu é que também tenho isto, e nunca percebi, será que eu também tenho isto? E foi estranhíssimo, e um bocado para quem tem a teoria da conspiração de que os telemóveis ouvem tudo e que os algoritmos, etc. Ou foi isso, ou então foi mesmo uma coincidência estranhíssima. Eu não disse nada ao Henrique. Eu fiquei ali a martelar aquilo. E claro, comecei a fazer testes na internet, não é? Procurei uns que fossem minimamente confiáveis, de sites minimamente confiáveis, e fui fazer, e dava-me índices máximos em tudo. Tudo. E eu, sem nunca dizer nada ao Henrique, e há um dia nessa semana em que o Henrique, estamos a ir para a cama e tal, boa noite, e diz: Vera, eu acho que eu sei o que é que tu tens. Diz-me para mim. Logo partindo do princípio que eu tenho que ter algum problema, não é? Porque tinha que ter, não é? Tem que haver. Eu acho que já sei o que é que tu tens. Eu acho que tu tens hiperatividade, déficit de atenção. E eu fiquei verde. E eu disse: Henrique, não tem graça, porque eu estou a semana toda a pensar nisto. Porque ouvi um podcast no princípio desta semana e tenho estado a fazer testes. Depois é que faz todo sentido, porque tinha-lhe aparecido no LinkedIn, no computador dele, no LinkedIn, alguém que publicou um destes testes, e ele foi fazer, e claro que ele, que é a pessoa mais calma que há, está sempre na mesma onda, claro que ele não acertava, para ele não era nada aquilo, mas ele cada pergunta dizia: isto é a Vera, olha a Vera, isto é a Vera, pronto. E portanto, tendo em conta isto, a minha sensação, que ele também achava que eu encaixava ali, eu decidi procurar ajuda e marquei uma consulta de psiquiatria. Fui, disse: olha, eu acho que tenho isto, e o diagnóstico da PHDA é basicamente clínico, é pela história, é por aquilo que as pessoas contam, não há um teste, não há uma análise que se faz, e portanto é muito clínico. E eu disse-lhe, ela disse: você é um caso clássico, uma PHDA não diagnosticada. E eu, entretanto, cheguei lá a dizer: olha, eu tenho um diagnóstico de POC, de perturbação obsessiva compulsiva, porque eu já era medicada desde 2021, voltando aqui um bocado atrás, porque quando foi o Covid, portanto, no ano antes de aparecer o Covid, os meus sogros foram os 2 diagnosticados com cancro ao mesmo tempo, nas análises de rotina que faziam anualmente. E foi um ano super difícil. A minha sogra tinha um tumor que se retirou e depois não precisou de fazer mais tratamentos nenhuns, graças a Deus até hoje está tudo bem. E o meu sogro tinha um linfoma grande, abdominal, e teve que fazer tratamentos durante mais ou menos 2 anos.
E, portanto, era uma pessoa que estava, que tinha um risco muito grande de infecção. E, portanto, nós tínhamos que ter bastante cuidado. E quando veio o Covid, houve o confinamento, e eu, durante o confinamento, eu estive bem. Estávamos ali no confinamento. Passei um bocado mal a dada altura, porque a minha família ignorou um bocado o Covid e as medidas de restrição do Covid, e continuavam a estar com outras pessoas. E eu tinha imenso medo, porque nós estávamos, muitas vezes íamos passar temporadas à casa dos meus sogros ali ao pé de Sintra, e eu tinha imenso medo de estar com a minha família e depois ir estar com os meus sogros, não é? Porque não sabia o que é que eles traziam dos contactos que tinham, e portanto, isso é que me estressava, pronto. E quando começou o desconfinamento, eu fritei o brócolo totalmente. Porquê? Porque de repente achei que eu ia contaminar toda a gente com Covid. Passava a vida a fazer zaragatoas, quando começou a haver testes, eu por tudo enfiava o cotonete no nariz, o marido tipo, estás louca, furiosa. Era aquela altura, fui à Germano de Sousa, aquela Germano de Sousa ali, sei lá, ao pé de Telheiras, que era onde faziam os testes na altura, quando não havia aquele... Estava lá sempre, eu, a fazer testes, pedi prescrições para fazer testes. E aquilo gerou mesmo uma ansiedade que já não era normal, já não era saudável. Era paranoia? Era um bocado de... imagina, houve uma vez que nós decidimos ir passar um fim de semana, acho que era, não sei, ao Alentejo, já não me lembro onde. E para um sítio giro, um turismo rural giro, com uma piscina, não sei o quê, pronto. Ficávamos só nós num apartamento e depois tinha a piscina comum. E no dia antes, um dos meus filhos fica com febre. E eu, febre, tosse, naquela altura, Covid, não é? E eu não sei o quê, será que ele está com Covid, não sei o quê, mas vamos amanhã para um turismo rural, não podemos ir assim, Henrique. Eu, Henrique, Vera, ele é miúdo, isto não é Covid de certeza, isto é outra coisa qualquer. Eu disse, Henrique, pode ser, pode não ser, pode ser Covid, não é? Não sei o quê. Está bem, vamos, ele convenceu-me e eu nervosíssima. E não queria sair do quarto com ele, e não saía do quarto com ele, portanto não íamos à piscina, eu ficava no quarto com ele, porque eu não queria circular com ele. Em sítios onde circulassem outras pessoas, com medo de pegar, portanto era mesmo já, ligava para a Saúde 24, para ver se tinha que ir fazer testes. Viemos mais cedo para Lisboa para ir fazer testes, porque eu estava estressada, claro que não era Covid nenhum, óbvio. Não aproveitei zero do fim de semana, estava em stress completo. E às tantas eu já fazia psicoterapia desde que tinha vindo de Londres, portanto, quando nasceu o meu filho do meio, que tem 7 anos, eu já tinha começado a fazer psicoterapia. E eu disse à minha terapeuta, olha, isto, e ela própria disse-me, porque eu fazia consultas por videochamada com ela, disse, Vera, isso já não é, isso está a condicionar a sua vida já, e você não pode viver nesse stress. Por isso eu acho que você tem que fazer uma consulta de psiquiatria e tem que ser medicada, porque não está. E eu própria disse, eu preciso de ajuda, às tantas, à altura disse, eu preciso de ajuda, eu não consigo lidar com esta ansiedade já. Eu achava que ia matar toda a gente de Covid, pessoalmente o meu sogro. Eu pensei, sou eu que vou matar o meu sogro de Covid, como é que eu vou viver com isto a minha vida toda? Não vou, não é? E o meu sogro, ironicamente, depois, passado uns anos, morreu efetivamente, porque apanhou Covid. Não fui eu que lhe peguei, mas não sabemos quem foi, não interessa, mas apanhou efetivamente. E eu nessa altura comecei a ser medicada por uma perturbação de ansiedade, pronto, e que na altura era ali na verdade não foi por uma perturbação de ansiedade, foi por uma perturbação obsessiva-compulsiva, por causa destes pensamentos repetitivos, eu vou matar alguém, e isto porque, voltando um bocadinho atrás, e disse que isto ia ser confuso, dicas, eu avisei. Ótimo! Voltando um bocadinho atrás, quando eu tive o meu primeiro filho em Londres, em 2015, eu estava a trabalhar em Londres e estive lá, eu e o Henrique éramos casados e fomos ver para lá. E eu trabalhava em cuidados intensivos neonatais, num hospital de referência muito bom, e tive o meu primeiro filho. Foi um choque para mim. E foi um parto altamente traumático. Eu trabalhava em cuidados intensivos neonatais. Cuidar de bebés não era propriamente difícil para mim e eu dominava a coisa, não é? Mas, de repente, aquilo foi um banho de realidade que eu não estava a contar. Eu sempre quis ser mãe, sempre adorei bebés, desde miúda.
Eu estava sempre, onde havia um bebê na sala, eu não estava noutro sítio, estava colada ao bebê, sempre. Colada ao bebê, sempre. Devia ser uma canseira para as minhas bebés. Agora vejo para trás e penso que chata podia ser. Sempre colada aos bebés. Vivia para os bebés, sempre vivia para os bebés. Portanto, eu sempre soube que queria trabalhar em neonatologia e com bebés recém-nascidos. E sempre quis ser mãe e achava que ia ser mesmo boa mãe. E toda a gente achava que ia ser mesmo boa mãe. Falhei, mas miseravelmente. Mas aquilo foi um choque para mim, foi um parto altamente traumático, foi uma sucessão de acontecimentos infelizes, não interessa muito especificar se calhar, mas basicamente a minha irmã também estava grávida cá em Lisboa, mais ou menos do mesmo tempo que eu, umas semanas à frente. E portanto ela ia, a minha sobrinha estava pélvica, portanto ia nascer de cesariana, estava marcada. E a minha mãe estava em Londres comigo durante um período que eu supostamente ia nascer o bebê e depois vinha para Lisboa para ajudar a minha irmã, não é? Pronto. Às vezes eu tinha ali uma janela para ter lá a minha mãe. E na altura eu não sabia o que sei hoje e não tinha a formação que tenho hoje relativamente à amamentação e a muitas outras coisas e achava, 38 semanas é uma boa altura para nascer. Já é um bebê de termo, o que é que ele fica mais aqui a fazer cá dentro? E nós lá em Inglaterra somos só seguidas por enfermeiras parteiras, não somos seguidos por obstetras no público, que era onde eu estava. E eu fui à consulta da enfermeira parteira e disse, olha, se calhar podia-me fazer aqui um toque para ver se isto avança. A minha mãe vai-se embora daqui a 15 dias e entretanto, pronto. E ela, como era portuguesa, se fosse inglesa ela nem me tinha dado hipótese. Como era uma midwife, uma enfermeira parteira portuguesa, ela disse, vamos ver. E fez-me um toque e disse, isto até está mais ou menos coisa. Vou-lhe fazer aqui uma maldade para ver se isto acelera. E ela fez uma coisa que se chama descolamento de membranas, que é basicamente, desculpem, lá em casa, é basicamente enfiar lá o dedo e descolar a placenta da parede do útero para, no fundo, induzir o trabalho de parto. Primeiro eu achei que ia morrer, nunca tive uma dor tão forte na minha vida, ia desmaiando, e efetivamente comecei com contrações nessa noite, só que ele não estava preparado para nascer ainda. Portanto, aquilo foi uma indução de parto feita numa altura em que, e não devia ter sido feita assim. E fui eu que pedi. Nos outros já não deixei. E portanto, comecei trabalho de parto, mas eu tive 2 dias em trabalho de parto. Depois fui para o hospital, mandaram-me para casa tomar paracetamol, que ainda não estava a dilatar. Fui para casa, depois as contrações pararam, depois começaram no dia seguinte, e no dia seguinte fui para o hospital, que elas é tipo, ou estás já tipo quase a cuspir a criança, ou não estás aqui a fazer nada. Que é o oposto daqui, não é? E eu cheguei lá e elas, estás de facto em trabalho, mas ainda não estás, olha, podes ir para casa. Eu não vou para casa, não sai mais daqui, não sai daqui. Eu fico no corredor, mas eu não saio daqui, não vou para casa com estas dores, desculpem lá, tomar Benuron, não, façam qualquer coisa. Pronto. Fiquei lá, que foi complicado, acabou isto, ou seja, eu fui à consulta da midwife na quinta, e ele nasceu no sábado para domingo, à 1 da manhã. E foi um parto horrível. Horrível. Tudo o que podia ter acontecido, aconteceu. Porque elas lá dão epidural, que elas também não gostam. E eu pedi epidural, deram-me epidural. E elas, normalmente cá, quando se dá epidural, depois dá-se ocitocina para acelerar o trabalho de parto. Porque a epidural pode abrandar o trabalho de parto. Porque elas lá não dão ocitocina, ponto. E portanto, deram-me epidural, o que acontece? Que abrandou-me o trabalho de parto. Mas já estava com a epidural, estava feliz da vida, não é? Era tipo... Os médicos diziam, posso fazer o toque? Eu, pode, venham os alunos, tudo, toquem todos, que agora estou sem dores. Tipo, estava há 2 dias a sofrer com dores, a partir do momento em que me deram epidural estava no céu. Só que eles lá dão umas bombas que nós vamos dando reforço de epidural nós. Claro que aquilo tranca durante um X tempo, para tu não poderes dar mais doses. Mas era tipo, vamos fazer o toque daqui a 10 minutos. Eu, pumba, bombava, para ver tudo, bombava. Claro, o que é que aconteceu? Fiquei mal dispostíssima, que aquilo pode dar enjoos, porque é com enjoos fortíssimos. Deram-me um medicamento para os enjoos que me fez uma reação alérgica ou uma reação qualquer adversa, que eu fiquei a alucinar. Mas a alucinar não o suficiente para não saber que estava a alucinar. Ou seja, tinha consciência que não estava a dizer pão com manteiga, mas não estava a conseguir dizer coisa com coisa. E foi precisamente na altura em que o meu filho decide que está na hora de sair. Pronto, e que eu começo o período expulsivo. Pronto, foi um caos, demorou muito tempo, ele acabou por sair com o médico, com o pé na marquesa e assim com os fórceps assim. Ele foi literalmente arrancado cá dentro. Eu achei, quando ele saiu, daqui para baixo, desapareceu tudo. Deixei de existir, tipo buraco do ozono, está a ver? Não existe mais. E
depois digo, pai, 1h07, desculpem, eu tenho muito filtro. PHDA, malta não tem filtro. Não diz o Henrique, são livros demasiado abertos. O buraco do ozono vai ter uma nova edição. Manobres. Exato. E foi. E eu lembro-me de ele saiu e o meu corpo estava de tal maneira exausto que eu comecei a fazer shutdown. Então a minha sensação era: eu vou adormecer e não vou acordar nunca mais. E eu dizia para a enfermeira: vejam-me atenção, a minha atenção, eu vou morrer, eu estou a morrer, vejam-me atenção, pois sou enfermeira, não é? É o do pior. É que nessas alturas é melhor ser ignorante. Não saber nada. Eu estou-me a ir, eu vou fechar os olhos e eu não vou acordar. Ela, a sua atenção está boa. Eu disse: vejam-me a glicémia, alguma coisa não está bem. Eu vou desmaiar e eu não vou acordar mais. O meu corpo estava tipo a desligar. Não, acabou por não acontecer. Depois no meio disto tudo, o Luís só chorava. O Luís, o meu filho mais velho, só chorava porque saiu. Ele vinha marcado dos fórceps, roxo na cara, marcado dos fórceps, porque aquilo foi uma violência para toda a gente. A minha mãe verde, o Henrique verde, eu tive uma hemorragia enorme. O médico, pai, 1 hora a cozer-me. Aquilo foi tudo um drama, porque lá podes ser 2 pessoas a acompanhar. Portanto, estava a minha mãe e o meu marido. E quando finalmente me põe o Luís a mamar, eu só digo ao Henrique, não saias daqui, porque eu vou adormecer para cima dele e vou deixá-lo cair. Porque eu estou exausta, não consigo mais. Pronto. E foi um parto horrível mesmo, altamente traumatizante. E depois, quando fui para casa, foi ainda pior. E de repente, eu lembro-me de pousar o ovo e dizer assim: o que é que eu faço com isto? É que os outros, eu deixo lá, não são meus. Alguém cuida. Este é meu. O que é que eu faço com esta criatura agora? Eu posso matá-lo? Porquê é que me deixou sair do hospital com isto? Porquê é que acharam que eu ia ser... Não é? Porque acharam que eu ia manter esta criança viva alguma vez? Que estupidez! E completamente apavorada, não é? Estava a minha mãe, estava o Henrique e tal. E mais uma vez, mexer em recém-nascidos era o meu dia-a-dia. Não era isso que me assustava. Assustou-me a responsabilidade. De repente eu tenho ali um bebê. A primeira noite é um pavor. A primeira noite em casa é um susto. Eu digo sempre aos pais: olhem, esta primeira noite vai ser difícil, mas o sol vai nascer e tudo melhora. Não é? Porque é verdade, o sol nasce sempre, mas enquanto não nasce, a noite é tramada. A noite é tramada. E essa primeira noite eu lembro-me, chorei imenso e estava com medo mesmo, pavor. E foi difícil a amamentação, foi super difícil. Eu sabia zero da amamentação, eu achava que sabia imenso, sabia zero da amamentação. Ele tinha o freio curto, tinha imensa tensão muscular porque nasceu arrancado completamente e eu tinha zero noções do que é que isso significava. Foi uma das enfermeiras parteiras que me disse: olha, ele tem o freio curto, tem que ir cortar. E eu, está bem, vou. E só me lembro de o embrulharem assim e dizerem: a mãe quer ficar cá dentro ou que se calhar quer sair. Eu disse: não, eu trabalho em cuidados intensivos neonatais, tipo, eu ponho catéteres nos bebés deste tamanho e estou habituada a bebés ventilados e eu a aspirar. Não, está tudo bem, eu estou a boa zona, eu trabalho em cuidados intensivos neonatais. E de repente embrulharam-me. Quando a médica faz só isto, põe os dedos na língua para levantar, eu começo. E eu vou lá para fora. E eu fui lá para fora a chorar e disse: o que é que se passa comigo? E foi aquele primeiro choque de as hormonas são tramadas. Descontrole total. Tudo, portanto, foi muito difícil para mim amamentar. Tinha os mamilos feitos no 8, tive que pôr o meu silicone. Sentiste que falhaste? E sim, completamente, principalmente eu, que trabalhava naquela área, toda a vida vivi para ser mãe, toda a vida, quer dizer, agora chego ali, não consigo dar de mamar ao meu filho, tenho subida de leite, depois vim a perceber, quando estudei isto, que tenho uma hipoplasia mamária, que a minha glândula mamária nunca se envolveu completamente, eu nunca consigo amamentar os meus filhos em exclusivo. Queres mais irónico que isto, não é? Sou consultora de lactação certificada. E Mas isso também sabia. Também te dá agora, no trabalho que fazes, uma empatia muito maior com as mães. Sim, acho que sim. Acho que sim, acho que me dá, ou seja, eu acho que eu não sou a melhor enfermeira por isso, mas acho que se calhar tenho uma abordagem se calhar mais moderada ou mais... tenho uma abordagem diferente, se calhar, do que outras pessoas. Deu-me uma empatia pelas pessoas de... Às vezes o que nós achamos que não é razão suficiente para desistir, eu não acho que não seja razão suficiente para desistir. Ou eu percebo quando as pessoas estão exaustas e atiram a toalha ao chão, porque eu já atirei a toalha ao chão 2 vezes. E a segunda vez já com ajuda, e porque, portanto, o Luís, coitado, mamou pai 3 semanas e mal, e péssimo, e eu péssima, e tudo péssimo. Depois ainda fiz uma infecção
tipo dos pontos, eu vejo fotografias daquela altura e tipo eu vejo os meus olhos vazios, tipo dá para perceber que eu não estava ali. Eu tive claramente, na minha ideia, uma depressão pós-parto não diagnosticada, pronto. E foi aí que começaram, efetivamente, os meus problemas mais a sérios de saúde mental, foi aí que começaram porque eu depois, lá está, desenvolvi o que eu achava que era uma perturbação obsessiva compulsiva, porque depois o meu marido viajava bastante, eu ficava muito tempo sozinha, às vezes ia lá a minha mãe, às vezes ia a minha sogra, outras vezes ficava mesmo sozinha e eu não dormia. Com medos? Sim, o Henrique saía de casa e durante uma semana eu não dormia. E estava a trabalhar, portanto tinha que dormir, não é? Eu não dormia porque achava que ia entrar alguém em minha casa, ia-me levar o meu filho, depois eram pensamentos super gráficos e super dramáticos, trágicos mesmo, uma coisa tipo que nem nunca tu vês acontecer, imagina. Cheguei a pensar, tipo, vai entrar aqui um homem com um cão que vai comer o meu filho à minha frente e eu não vou conseguir fazer nada. Ninguém pensa nisto, quem é que pensa que está com coco? Tipo, não faz sentido. Só que eu ficava nisto, chorava e depois o que é que eu passava a noite a fazer? Planos de fuga. Ia para a porta, punha coisas à porta, para se alguém abrisse a porta, com o meu pavor era, eu vou adormecer, e quando eu adormecer, vai entrar ali e eu não vou dar por nada. Mas eu não dormia. Punha coisas na porta, para para tentar trancar a porta, para além de verificar 40 vezes se a porta estava trancada na chave antes de dormir, isso era claro. Ficava a ouvir os barulhos todos. Foste tu que percebeste, calma, isto já não é de todo Não, eu percebi. saudável, tenho que... Sim. Eu percebi sempre. Eu sempre estive muito consciente disso. Pronto. E eu disse, e fazia planos de fuga. Se entrar alguém, por onde é que eu fujo? O que é que eu faço primeiro? Quem é que eu vou buscar? Tenho que agarrar no telemóvel? Eu vivia nisto. E ninguém pode viver nisto. Pronto. E na altura cheguei a procurar ajuda lá. Cheguei a ir a um psicólogo, mas aquilo não era um esquema muito fácil. E nessa altura engravidei outra vez do meu segundo filho. E foi quando decidimos vir para cá. Porque ter 2 filhos em Londres é impossível, ou não é, para algumas pessoas é impossível, e não tínhamos apoio nenhum, e também, pronto, sentíamos que queríamos vir para casa e ter apoio, estar ao pé dos nossos pais e que os nossos filhos estivessem mais ao pé dos avós, etc. Pronto, e então vim, e quando vim então nessa altura, depois nasceu o Jaime e esses pensamentos intensificaram-se, e eu procurei ajuda nessa altura e comecei a fazer psicoterapia nessa altura. E com a psicoterapia eu aprendi a controlar esses pensamentos e aprendi a sair dos pensamentos, porque eu focava nos pensamentos e aquilo era... E eu aprendi a interromper e a dizer, não, estou a viajar na maionese, tenho que parar. Ia parar, focar-me noutra coisa real e apagar. Pronto. E não ficar ali toda. Pronto. E consegui controlar muito bem. Até vir o Covid. Pronto. E o desconfinamento e aquela coisa toda. E depois com a medicação... Depois lá está, depois passou, depois nesse desconfinamento, esses pensamentos todos centraram-se todos nesta coisa de eu vou matar alguém de Covid. Pronto. E aí comecei a fazer medicação e estava grávida do meu 3º filho, quando comecei a fazer medicação. E foi muito importante para mim fazer medicação, sem dúvida nenhuma. Deu-me outra... É uma bengala necessária num determinado momento. Sim, muito necessária mesmo. Muito necessária. E fui eu que disse, eu vou falar disse ao Henrique, eu vou falar com a minha psicóloga porque eu acho mesmo que eu preciso de ajuda, não consigo viver mais assim. Eu vivia num stress que não há uma explicação. E portanto eu disse, não, grávida ainda por cima, eu disse, não posso estar neste stress, não posso. Depois tive Covid grávida também, estive isolada tipo durante não sei quantas semanas, depois das grávidas não davam, porque era tipo, a dada altura davam alta ao fim de 15 dias, mesmo que o teste fosse positivo, menos às grávidas. Portanto, as grávidas, coitadas, podiam ficar positivas para sempre, porque às tantas percebeu-se que podíamos ficar positivos para sempre. E depois, um mês fechada no quarto, sozinha, porque não podia. Vinha cá abaixo de máscara com os meus filhos, fazia FaceTime com eles, sei lá. Pronto. E pronto, desculpa, já vi. E daqui como é que vamos, que eu acho que é importante para quem nos ouve, como é que vamos ao diagnóstico do PHDA? Como é que de te perceberes com os testes no telemóvel, Exato. tu e o Henrique, Pronto. mas como é que foi depois o processo assim, resumidamente, mas que médicos é que foste e como é que conseguiste perceber? Eu tenho mesmo isto, não são coisas da minha cabeça, não é um teste da internet, eu tenho mesmo isto e há muito tempo. Exato. Então, porque foi por isto que eu fui lá atrás, então eu quando cheguei a essa médica digo, olha, eu sou medicada, faço esta medicação para uma perturbação obsessiva compulsiva.
E ela diz-me, olha, eu acho que o que você tem não é uma perturbação obsessiva compulsiva. E expliquei-lhe tudo, os pensamentos, eu acho que o que você tem não é uma perturbação obsessiva compulsiva, eu acho que você tem uma perturbação de ansiedade, que é uma comorbilidade que vem por causa desta sua PHDA não diagnosticada. Que é uma coisa típica, porque desenvolve-se porque eu estou sempre a tentar correr atrás do prejuízo e, portanto, estou sempre a tentar fazer cenários, imaginar cenários terríveis, porque tenho que estar preparada para esses cenários terríveis. E isto vem desta realidade do eu tenho que preparar com antecipação, porque se é à última da hora eu não vou lá chegar. Sim. Porque não chego, não é? Porque sou burra. Sou burra, sou limitada, que não vou saber. Pronto. E então fui a essa primeira médica, ela disse-me, e eu, por um lado pensei, pronto, é isto, faz sentido. E por outro lado pensei, não, isto foi muito fácil. Foi muito fácil. Eu cheguei cá, disse o que ela queria ouvir, encaixei no que disse o que eu achei que encaixava neste diagnóstico para ter este diagnóstico que é uma saída fácil. É uma justificação fácil para a minha burrice, para a minha falta de organização, para a minha incapacidade de olhar para um Excel e fazer um Excel. Porquê? Porque eu trabalho há 6 anos por conta própria e não faço contas. Imagina o que isto é para o meu marido, não é? E até é bom, até nem é mau quando o meu marido tem um bom emprego, cobra as contas todas, e quando o meu marido o ano passado ficou sem emprego, de repente. Espera aí, não é? Porque de repente ficámos os dois sem, porque eu até vou recebendo, mas não sei, nem sei quanto. Quanto é que fazes ao fim por mês? Não faço ideia. Porque não vou lá ao Excel, porque com o Excel, só de abrir o Excel já estou aterrada de ansiedade, porque é difícil para mim interpretar. Porque eu achei que era burrice, mas não, pronto. E então essa psiquiatra disse-me, eu quero que você venha amanhã, se puder, fazer testes com a nossa equipa de psicologia, são testes neuropsicológicos que testam uma data de perturbações de saúde mental. Portanto, não só o PHDA, como perturbação de ansiedade, gestão de stress, etc, etc. Pronto, e eu fui fazer os testes, uma data de testes, e quando saem os resultados vem, eu vou direto à PHDA, não é? Porque esta era tudo acessória, direto à PHDA, a escala máxima 6 em 6. Não há dúvida, 6 em 6, quer dizer, não é sequer uma coisa mediana, não é? E ela disse, eu acho que você tem misto, porque a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, tu podes ter só a parte de hiperatividade, podes ter só a parte de déficit de atenção, ou podes ter misto, que é os dois. E eu tenho índices máximos nos dois. Portanto, é misto. E, portanto, aí deu-me os testes. Eu mandei estes testes à minha psicóloga, que nunca tinha pensado neste diagnóstico também, porque não é da área dela, porque os psicólogos, no geral, não trabalham este tipo, e principalmente quem só trabalha com adultos, não trabalha com este tipo de diagnósticos, porque isto era uma coisa tipicamente só se falava nas crianças. Pronto. Mas quando eu de facto lhe mostrei os testes, depois vinha, claro, perturbação de ansiedade, risco, não sei o que, moderado, depois vinha uma coisa engraçada que eu vi, a parte cognitiva dizia flexibilidade cognitiva acima da média. Claro, porquê? Porque esta necessidade está sempre A ginástica mental, não é? Porque chamam-lhe déficit de atenção, mas não devia ser déficit de atenção, porque não é um problema de falta de atenção, é um problema de eu não conseguir focar a atenção numa coisa só. Porque é que há bocado estava a tocar o meu alarme ali ao lado e eu tive que interromper, porque eu sabia que o alarme não ia parar, e apesar de eu achar que não só ouvia nos microfones, eu não ia conseguir abstrair do alarme. Não sou capaz. Como não sou capaz de, se está ali uma pessoa a comer e a fazer barulho, eu não sou capaz de não focar naquilo. Eu sou insuportável porque o meu marido respira, engole, come ao pé de mim e eu estou-lhe a fazer olhares matadores. Eu não posso ouvir o meu marido a beber água. Santo Henrique. E eu morta de ansiedade, já de nervos. Eu olho para ele e ele, não posso beber água? Eu, não podes beber água. Ao pé de mim não podes beber água. Para de beber água. Que irritante esse barulho. Bebe água normalmente. Ele, não estou a perceber. Sim. E isto é típico porque eu não consigo abstrair destes barulhos. Porque o meu cérebro está constantemente a precisar que eu esteja ocupada com vários estímulos. Por exemplo, eu estudo melhor com música do que sem música. Eu guio melhor e com mais atenção se estiver a ouvir um podcast ou música que eu consiga cantar. Não é música qualquer, é música que eu saiba cantar, não saiba se tal seja, mas que eu consiga cantar, do que se estiver só a guiar. Se estiver a guiar, eu passado um tempo tenho os olhos vidrados. Eu estou a ouvir o básico, para não me espetar, mas eu muitas vezes chego à conclusão que eu não estava bem a ter atenção à estrada.
Ou seja, eu estou, se é monótona, estás a ver? Na cidade não acontece, porque eu estou sempre a abrir, estou sempre atrasada. Tipo, o meu marido dizia, vai, Schumacher, estou sempre isto. Mas quando é mais prolongado, já me perdi, não foi? Não, Pá, eu ia perguntar, era isto mais pelo nosso tempo, tiveste esse diagnóstico, fizeste a bateria de testes dessa médica pronto, e aceitaste? não. E disse, isto, eu continuei com a sensação de, não, isto sou eu que eu estou a sabotar isto, estou a manipular isto. Sou eu que estou a querer encaixar, porque não estou a querer assumir que sou burra, que sou limitada e que sou avoada. E então fui pedir uma segunda opinião. E o Henrique disse-me assim: Vera, vais pedir uma segunda opinião para quê? Foste a uma médica psiquiatra, falaste com a tua psicóloga, fizeste testes objetivos. Para quê? Eu já te disse que é isto que tu tens, tipo, como quem diz, eu vi contigo. Até eu acho que é isto que tu Eu não posso beber água. Exato. E eu, não, eu vou. Pronto. E fui, pedi um aconselhamento e fui ao Dr. Carlos Filipe, que é quem me segue agora, que é assim um médico espetacular, à antiga, tipo, escreve tudo num blog, pergunta aos números dos meus filhos, estás a ver? Quer saber o que é que o meu marido faz? É assim uma coisa, lá, já ninguém hoje em dia faz isso. E fui, eu neste, ou era pelo menos na altura, o presidente da Associação de Déficit de Atenção em Portugal, e eu fui e disse: Henrique, vem comigo à consulta, se faz favor, porque eu preciso que tu estejas lá para, primeiro, assegurar que o que eu estou a dizer é verdade, que não sou eu que estou a dizer coisas para encaixar naquilo, para completares com o que for preciso e que for informação pertinente, para não poder ser eu a manipular aquilo e a manipular o médico, não é? E para tu também ouvires, porque eu preciso que alguém para além de mim ouça o que ele tem para dizer, porque senão eu vou sempre achar que eu ouvi mal, que fui eu que ouvi o que eu queria ouvir. Pronto. E ele veio comigo. Estava aos dias, olha, desculpa, eu trouxe o meu marido. E ele, então esteve ali a conversar não sei o quê. Pronto, ele fez uma série de perguntas e depois isto é considerado tens PHDA quando, efetivamente, isto tem que ser, não é só numa área da tua vida. Tem que ser em todas as áreas da tua vida, pode ser mais evidenciado numas que noutras, e tipicamente quem tem PHDA no adulto, que é mesmo PHDA, tem sintomas desde criança. Podia não ser com tanta intensidade, porque também não tinha tanta responsabilidade e tanta coisa para gerir, mas tinha sintomas desde criança. E ele disse, uma das coisas que ele perguntou foi logo: você gosta de ler? Eu disse: eu gosto de ler, mas eu não leio nada. Eu tenho livros na cabeceira que nunca leio, não cabe livros. E ele: claro, que você lê 3 vezes o mesmo parágrafo e quando chega ao fim já não sabe o que é que leu. E eu: exato. E uau, alguém percebeu isto? E ele: claro, que a leitura é automática. Você lê, é automático, você lê, identifica as palavras, mas depois chega ao fim e você não absorveu nada. E é engraçado, porque naqueles testes, há uns testes que se faz, cognitivos, em que eles te põem palavras com a primeira e a última letra no mesmo sítio e as letras do meio todas baralhadas. E é típico quem tem PHDA ler aquilo como se fosse a palavra normal. Porque nós estamos habituados a identificar as coisas, por exemplo, para quando temos dificuldade em ler, a identificar as palavras pela visualização das palavras. E, portanto, para mim é fácil. Basta estar a primeira e a última e eu leio a palavra. E depois, quando vou ver com mais atenção, não é lá escrito. É por isso que muitas vezes, às vezes, as pessoas dizem isso aqui, almoço, e eu leio, sei lá, outra coisa qualquer, que começa em A e acaba em O, e leio outra, tenho que ler a mesma coisa 20 vezes. E, portanto, ele disse-me isto, e o meu marido assim: mas tirou isto, tirou uma licenciatura, um mestrado, não sei o quê, e ele sai-se com um: mas é porque ela é extremamente inteligente. E eu: oi? Quem? Eu? Inteligente? Eu disse: não, doutora, eu toda a vida vou ver se que sou burra mesmo, limitada. Ele: não, você é muito inteligente, é por isso que você conseguiu chegar até aqui sem nunca ninguém perceber que você tinha isto, é porque você arranjou mecanismos de compensação e esforçou-se o suficiente para isto não ser um problema na sua vida até agora. Só com o acréscimo da responsabilidade e de coisas para gerir, às tantas é tipo aqueles malabaristas, que às tantas têm 400 bolas e não dá, começam a cair bolas, não é? Porque ninguém consegue gerir tanta coisa. E pronto, e depois desse segundo diagnóstico rendia mais evidências e eles disseram: olha, a medicação, já ela me tinha dito, explicou-me da medicação e ele disse: olha, para si, eu acho que você precisa mesmo de medicação porque você tem que libertar a carga mental. E no fundo o que vai acontecer é, você não vai de repente não ter PHDA, isto vai ter consigo para o resto da sua vida. O que eu quero é que você continue a ser funcional, que você é funcional, mas com 1/3 do esforço, não é? E Isto sentes não é diferença?
brutal. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu li Mais leveza. 4 livros do ano passado. Nunca acontece. Nunca me aconteceu na vida. Não é? Eu estava-te a dizer há bocado, o teu livro está na minha lista, que eu agora tenho uma lista. Eu tenho um cubo que vou lendo. Bem, estou a ler 2 livros ao mesmo tempo. Eu ia discutir rápido. Exato. Eu li 2 livros, agora estou a ler 2 livros ao mesmo tempo, que agora estou tipo com FOMO. Agora quero ler tudo, porque agora consigo ler Segues. do princípio ao fim, sem me distrair. É extremamente importante um diagnóstico. É extremamente importante um diagnóstico, primeiro, para nos libertar desta carga mental e desta sensação de que somos burros, descompensados, descontrolados, porque falo demasiado, porque não tenho filtro. Eu não tenho filtro, lá está, vê-se, não é? Lá estou a zona. Tiveste. Mas não tenho, normalmente não tenho. E depois, lá está, e depois o que é que eu recorro? Sentido de humor. Para mim o sentido de humor é importantíssimo na minha vida. Bem, primeiro porque sou enfermeira e os enfermeiros tipicamente têm humor negro, negríssimo, não é? E porque o sentido de humor é importante para dar leveza para mim. E para me safar muitas vezes de muita coisa, porque eu depois digo as coisas e depois finjo que estava a brincar. Porque já disse mais do que devia. Né? Já falei mais do que devia, na verdade. E tenho que levar para a brincadeira às vezes, porque senão também tudo é um drama, não é? Mas sim, desculpa, já me perdi. E temos de acabar. Pois é isso, eu avisei. Estou a porque voar. assim, Não foi nada, ótimo. Ficávamos aqui, de facto, horas. até às 3 da manhã, Vera. Obrigada, mas ainda temos as últimas 3 perguntas. Deixa-me só dizer uma coisa que é importante, que é, o diagnóstico é importante e é importante as pessoas perceberem a importância da medicação. A medicação são estimulantes, que é um bocado contraditório, não é? Que é uma pessoa hiperestimulada, que precisa de ser hiperestimulada, porque isto tem a ver com os circuitos da dopamina, pois quem quiser pode ler mais sobre isso. Mas isto são estimulantes porquê? Porque a partir do momento em que eu tomo os estimulantes, a minha cabeça deixa de ter que estar sempre à procura de mais estímulos do que deveria. E então eu consigo sentar-me num computador e trabalhar. E não sentar-me num computador, escrever uma frase. Espera, tenho que mandar mensagem a não sei quem. Já fazes Excel? O quê? Já fazes as contas em Excel ou não? Um passo cada vez, ticas. Isto também, a medicação não é milagrosa. Que é procrastinação ativa máxima. Porque eu não estou parada. Eu estou a fazer outras coisas que não são nada Para importantes. não fazeres aquilo. Que têm que se fazer, mas que não são nada prioritárias, porque a coisa prioritária não me interessa fazer. É difícil para mim fazer. Pronto, desculpa, perguntas. Não, está ótimo. Mas pronto, acho que era importante. Um dos dias mais leves que tenhas tido. Ai, é difícil. O dia do meu casamento. O dia do meu casamento foi um dia top. Foi um dia super leve. Não começou leve, começou em stress, tudo na minha família começa em stress, e começou em stress máximo, tudo. Mas depois, a partir do momento em que começou, e foi muito leve, foi um dia muito feliz e foi um dia super leve. Bom, e um dos dias mais pesados? Olha, um dos dias mais pesados, houve muitos. Eu acho que um dos dias mais pesados que marcou, e não cheguei a falar sobre isso, mas que marcou muito, fez uma mudança de chip na minha cabeça e a vida passou a ser mais pesada nessa altura, foi a morte de um amigo meu, o namorado de uma grande amiga minha, que morreu, eu tinha 18, 19 anos, ele morreu num desastre de carro e eu tinha estado com eles há 2 dias. E foi um choque brutal para mim, foi assim uma loucura. E eu depois estive com ela e a acompanhá-la nesse período, mas foi assim um choque tipo de repente realizar que as pessoas morrem com estas idades e de repente, até lá tudo era despreocupado e tudo era leve e a partir daí foi tipo pá, espera aí, que estas coisas acontecem. E portanto, apesar de ter havido já momentos igualmente pesados, eu acho que esse marca para mim uma viragem de momentos pesados na vida. Foi o primeiro, foi assim o primeiro choque, talvez. O resto foi um alongar de momentos pesados, mas não propriamente assim um momento específico pesado. A vida tem graça? Tem, às vezes não tem muita, mas eu acho que às vezes não tem graça. E não vale a pena acharmos que a vida tem graça, a menos que a vida não está a ter graça. Estás a ver? É este género que é. Vale a pena. Isto está a ser uma merda. Não vale a pena florear. Isto é péssimo. Às vezes eu estou com os pais e digo assim, isto vai ser péssimo. Agora, hoje vai ser péssimo, amanhã vai ser melhor. Mas hoje não vale a pena dizer que vai correr tudo bem, não vai. Está a ser péssimo, está. E às vezes é isto que as pessoas precisam ouvir. Bolas, ao menos alguém que não está a tentar, percebes? Que as pessoas, não, está tudo bem, vai estar tudo bem. Ter shots de realidade. Vai correr bem. Às vezes não vai correr bem.
hoje não está a correr bem, hoje não estamos felizes e está tudo ok. É ok não estar sempre bem, não estar sempre feliz. O que é importante é perceber que também não podemos estar no lodo, não é? A vida tem muita graça. O que eu acho que é importante é não perdermos a ideia de que a vida tem graça, mesmo quando nós não estamos a conseguir ver a graça da vida. Foi profundo agora até. Vês? Mas é isto, no fundo é isto, que é isso, é a vida, a vida às vezes é muito pesada e não tem graça, mas volta a ter outra vez. E há sempre o sol, era o que eu estava a dizer há bocado. Eu às vezes digo aos pais a seguir esta primeira noite com o bebê em casa, que é difícil, o sol vai nascer. E quando o sol nascer vai ficar tudo mais leve. E acho que é um bocadinho isto, que é a minha vida ultimamente tem sido muito isto nos últimos 5 anos, tem sido uma sucessão de momentos muito pesados, tem sido especialmente dura. Eu estou sempre a dizer, caramba, até a minha psicóloga já diz, a ver, de facto, realmente, quer dizer, Mas venha cá. vá à bruxa, em vez de vir aqui, vá à bruxa, de facto está difícil. Mas o dia amanhã nasce e vai haver outro dia que vai nascer. Como a minha sogra diz uma coisa que é the best is yet to come, e é verdade, e the best is yet to come, sempre vai sempre vir alguma coisa melhor a seguir. Eu acho que isso é que é importante. Boa. Obrigada. Obrigada eu, e desculpa o caos. Ótimo. Não foi nada um caos, foi espetacular, porque acho que pegando aqui também nas palavras que disseste agora, Vera, eu acho que é ótimo nós sermos conscientes da realidade e de facto há momentos pesados e têm que ser falados e tidos como pesados, porque senão depois também não há aqui o equilíbrio de voltarmos ao meio termo, porque nem sempre tudo tem graça, mas é espetacular a forma como a Vera partilha connosco e fala com uma leveza enorme destes 5 anos, mesmo pesados, que não parecem nada, a quem te ouve, e agradecer mesmo. Espero que ouçam com colo, porque temos aqui muito a aprender. Eu estava a ouvir a Vera e a forma como partilhou momentos em que podia qualquer uma podia dizer, olha, a Vera está doida, olha agora é esta maníaca que está. Mas de facto às vezes basta uma coisa acontecer nas nossas vidas para nós ficarmos com pensamentos obsessivos, para ficarmos com manias, com medos, e é espetacular a Vera e as pessoas à volta da Vera terem percebido isso e terem tomado a decisão de procurar ajuda e de procurar caminho, e isto é espetacular e é essencial, porque muitas vezes quem não tem ninguém à volta e não se apercebe ou próprio não consegue tomar a decisão de procurar ajuda e de ser medicado, não consegue sair. E depois aí já não são remédios, já não é consultas de psicoterapia, já são outros internamentos. E por ser este testemunho tem muita coisa, mas eu queria reforçar muito isto de a importância de darmos atenção às coisas e de tratarmos na altura de vida. E de facto, quando é pesado e temos que fazer o que tem que ser feito para deixar de ser pesado. E não quer dizer que depois esteja sempre leve, mas há caminho. O melhor ainda está por vir. Se estiverem à espera do bebê, falem com a Vera, porque de facto é uma viagem nova em que na maioria das vezes só nos dizem as graças da maternidade, não nos preparam para o primeiro dia, para a primeira semana, para o primeiro mês, enquanto família, enquanto mães, e é espetacular termos uma enfermeira Vera que vai a casa, que tem empatia, que não nos julga, que não tem parâmetros fixos do que é que tem que ser ou não e que tem esta empatia gigante e a certeza que a noite vai passar e no dia a seguir o sol vai nascer. Sigam a página, sigam a Vera. Se não responder já sabem porque é que é a Vera. Empatia desse lado também. Eu não deixo ninguém sem resposta. Obrigada, tenham uma ótima semana. Beijinhos a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos.
A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.